Oi, gente! Mais um episódio do Nota de Rodapé, dessa vez comentando o episódio 5 de WandaVision. Eu sou o Val, e hoje estamos mais uma vez com a presença da Karina. Oi! E do meu amigo Luan. E aí, pessoal, a gente chegou voando nisso aqui, hein? A gente encerrou o outro falando que se a gente precisasse voltar aqui pra falar desse episódio, nós voltaríamos. Então, o lançamento desse episódio fala por si, né? Estamos aqui porque esse episódio foi avassalador. A gente vai comentar sobre isso logo mais. Toca a vinheta, estagiário! Nós, a partir de agora, vamos comentar o episódio como tudo, né? Daqui até a finalização da série, a gente vai comentar cada episódio com spoilers, teorias, tudo misturado. Então, a gente recomenda sempre assistir ao episódio antes de nos ouvir, tá bom? Então, sobre o episódio, achei incrível, incrível. Em resumo, assim, a princípio, eu fiquei com um pouco de medo quando eu percebi que eles iam mesclar a realidade de sitcom e o mundo real, digamos assim. Eu achei que, assim, não vai dar muito certo, vai cortar o clímax ali de alguns pontos, tanto de uma parte quanto de outra. Mas, num ponto-chave que a gente vai conversar mais à frente, foi a sacada do episódio pra mim, assim, isso que foi incrível. Como foi pra vocês? Eu estou extasiada, porque eu pedi a Agnes e a Agnes veio nesse episódio com tudo. Eu só tenho isso pra falar. Estou chocada, assim, extasiada. Para mim, uma das melhores coisas desse episódio, assim, é uma coisa que não tem muita gente que tá falando, mas foi o Baby Visão, que tem toda essa onda aí de ter Baby tudo, né? E na hora que apareceu um Baby Visão, eu ri tanto, eu dei um grito na hora que apareceu um Baby Visão. Meu Deus do céu, foi muito engraçado. Eu acho que eles perderam a chance de colocar um pendrive, mas a forma que apareceu foi muito bonitinho. Mas, Luan, pendrive não vai vender. Baby Visão, logo você vai ver boneco por aí, eu tenho certeza. Ah, com certeza. Ah, eles podiam ter colocado o Jarvis naquela versão que ele era só um bracinho no Homem de Ferro 1, sabe? Que ele ajudava o Tony Stark e tudo mais na garagem dele. Poderiam ter colocado aquela versão também. Na verdade, eles não poderiam, porque Visão não se lembra de nada. Ah, é verdade, né? Aquelas fotos são pintadas por Wanda. Wanda tá lá pintando no pincelzinho e ela criou o falso passado pro Visão. Tem esse ponto da Karina, né? E também tem a questão das referências à abertura de sitcoms mais antigas, né? Então eles literalmente pegaram... Eu esqueci, me desculpem, depois eu coloco na descrição do episódio, mas eles pegaram 3 séries diferentes. Uma delas é 3 Demais, que inclusive as protagonistas eram as irmãs Olsen, crianças, né? Irmãs da Elizabeth Olsen, a Wanda. As outras é Family Ties e Growing Pains. Boa, Luan, fez a tarefa de casa muito bem. Melhor do que eu. Então, o Baby Vision ali é mais significativo do que se fossem esses outros pontos, né? Mas isso que a Karina falou também é verdade, o que é um assunto muito importante do episódio. Ficou claro pra gente o que ela realmente... Não vou falar que ela roubou o corpo do Visão, embora ela tenha roubado, né? Mas ela pegou o corpo do Visão, que leva a outra coisa que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco. E que esse Visão que a gente vê na série não é o Visão que a gente conheceu até aqui. Ele realmente morreu, ele não existe mais. Esse Visão é um personagem que a Wanda criou. Eu não sei o que isso quer dizer pro futuro do MCU, mas o que temos aqui é um Visão que fez a sua estreia nesse universo no primeiro episódio de WandaVision. O Visão antigo, podemos esquecer, não existe mais. Pode pensar que é um Visão idealizado pela Wanda, né? Tipo, é o Visão que ela... Pai de família. Perfeito pra ela, né? Sim. Ela fez um novo Visão, né? Pelo que parece. Recriou ele. Assim como ela está recriando tudo no universo, né? Como a Darcy fala pra gente. Agora, porque... Isso me dá um medo. Sim, e a Darcy até pergunta, ela está recriando permanentemente? Porque se ela estiver criando permanentemente, quantos multiversos estão surgindo dessas recriações que ela tá fazendo? Eu penso muito também, uma coisa que eu temo, é da perca do controle, no sentido não da sanidade dela, mas do poder. E isso se expandir para todo o universo. Aí que vai gerar o futuro da Marvel, dar origem a vários personagens aí que a gente quer ver, que até então não fazem parte deste universo, né? Os rumores do próximo Homem-Aranha, que, né, não é segredo pra ninguém, qualquer pessoa que tem uma rede social já tem aí uns pequenos spoilers
de coisas que já foram confirmadas, de personagens de outras franquias do Homem-Aranha, e o rumor mais forte eu esqueci o nome dos atores agora, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Isso, deles retornando como Homens-Aranha de seus respectivos universos, né? Então, o que a gente sabe é que de pequena a grande escala, o que acontece em WandaVision vai ecoar em todo o universo cinematográfico da Marvel, principalmente em Doutor Estranho. Super curioso quanto a isso também. Sim, e sobre a Wanda tá perdendo o controle, nesse episódio ela deixou muito claro que, assim, nem ela sabe como tudo isso começou, e a aparição do Mercúrio ter deixado ela chocada vem trazer pra gente essa certeza de que tem coisas que ela está fazendo sem intenção, talvez ela também nem perceba o que ela tá fazendo de mal pras pessoas que ela capturou, digamos assim, né? E o Visão tá tentando alertar, né? E outra coisa também que eu queria falar, que eu acho que tá ajudando ela a controlar tudo isso, é a Agnes, né? Ela veio nesse episódio mostrando que ela também tá tendo controle ali de alguma coisa, porque pra mim, no começo ela perguntou se a Wanda queria que ela refizesse os gêmeos, se ela queria que refizesse ali o Billy e o Tommy, que já começou com essa bomba, né? Eu acredito que é refazer a cena que ela se refere ali. Ah, eu acho que não. Karina, é a cena, tá? Ai, sério? Gente, eu já fiquei, tipo... Start from the top é tipo repetir a cena, é uma linguagem de série, assim, que eles falam. Isso. Gente, assim, em resumo, em relação a isso, o que eu pensei, assim, que eu acho muito possível da Agnes realmente estar trabalhando com outra pessoa que também tem ali o seu dedinho, que tem o controle sobre essa realidade, só que ela tá se fazendo. Nesse episódio, vocês percebem uma dualidade dela. Tem a personagem de sitcom e tem a personalidade que quer fazer que o telespectador acredite, pelo menos na minha perspectiva, acredite que ela tá, assim como aconteceu no episódio anterior, naquela conversa com o Herb e tal, quer fazer a gente acreditar que ela também tá sendo uma das vítimas da Wanda. Mas, na verdade, ela tá ajudando a interferir nessa realidade. Então, ela sendo aquela pessoa que tá ali sempre à disposição, sempre ajudando, não é algo gratuito. É algo que ela tá ali porque ela realmente tá acompanhando de perto desde o princípio que tá acontecendo com a Wanda. Acredito que seja amando de outro personagem. Inclusive, isso me leva ao primeiro episódio, que assim que a Wanda e o Visão chegam na casa deles lá, é questão de segundos. Segundos não, né? Tô exagerando um pouco, mas uns 2 minutos, eles têm ali o diálogo inicial deles. O que ela faz? Ela bate a porta para dar as boas-vindas. Então, eu não acredito nessa personalidade dela, achei tudo muito suspeito. Ela parece cansada, ela é uma baita atriz, né? Ela conseguiu parecer ali com um semblante bem cansado, mas aquela parte, por exemplo, do cachorrinho morto. Primeiro eu pensei, a Disney não vai mostrar um cachorro morto no serviço de streaming deles. Mas eu também achei que talvez aquilo fosse uma forma dela chegar até as crianças ou até a Wanda, simbolicamente, para que isso gerasse algo que eles queiram. Quando eu falo eles, a Agnes e quem esteja acima dela, né? Então, essa morte do cachorro, digamos assim, para mim não foi gratuito. Tem um objetivo além desse. Eu anotei aqui, inclusive, tipo, que ela sempre chega com algum item, né, que eles estão precisando. E isso não é nem desse episódio. É de sempre de antes, sabe? Tipo, ela sempre chega lá com alguma coisa que eles estão precisando. Nesse, mais especificamente, eles acabam de adotar um cachorrinho, do nada ela aparece com a caixinha. O Visão até comenta, né, que sempre que eles precisam de alguma coisa, ela magicamente aparece. E eu acabo pensando que, tipo, ou ela é quem tá controlando tudo, ou ela tem contato direto com quem tá controlando tudo, né? E isso aí volta a respingar lá naquela ideia que a gente tem que o Ralph, né, que o entre aspas, marido dela, seja quem tá comandando isso, né? Então, é esse pensamento que me faz pensar que a cena do começo não foi só de refazer a cena, entendeu? Porque o Viz, ele fica muito, tipo, você viu isso? Você viu o jeito que ela tava falando pra você, sabe? Mas é porque pra ele, Karina, ele percebeu ela saindo do personagem, não tendo a personalidade da Agnes. Não, eu entendi, pode ser só o Visão percebendo mesmo, porque depois ele começa a perceber
que ela vai trazer as coisas, então ele fica sempre com o disfarce, né, e tudo mais. Só que também depois desta cena, a Wanda começa a se descuidar, digamos assim, né? Depois dessa cena inicial com a Agnes, ela não tá nem aí e lasca os poderes na frente e os meninos lá se transformam e a Wanda não está nem um pouco preocupada. A Agnes está ali quase uma familiar, né? Sabendo todos os segredos. Então, em referente a Agnes, eu acho que ela que tá criando situações para motivar esses pontos. Referente ao que o Luan tinha comentado, da Wanda, tá fazendo isso conjunto com outra pessoa e tudo mais, eu acredito muito naquela teoria que o Visão falou no final do episódio. Ela começou sem saber o que estava acontecendo, ela teve aqueles momentos de sair do personagem que a gente combinou de chamar de falha na Matrix, né? Mas depois que ela tirou a Geraldine da narrativa dela, a Monica Rambeau, foi a partir desse ponto que provavelmente ela tem uma consciência plena do que ela tá fazendo. Só que ela tá numa zona de conforto, então ela não vai acabar com isso. Eu acredito que vai se manter. E sim, com certeza tem um dedo de outra pessoa ali. O que eu não sei é se essa pessoa tá usando de seu próprio poder para favorecer essa realidade, ou ela tá fazendo um tipo de manipulação para poder usar dos poderes da Wanda, né? O que poderia isso render alguma coisa, não sei, qual seria a motivação do vilão a esse ponto, né? O vilão, pra mim, a gente conversou muito sobre ser o Mephisto, mas eu penso também que talvez ele possa ser o ceifador. Acho que seria interessante também. Então, deixa eu falar sobre alguém estar usando a Wanda, né, e o poder da Wanda, ou a própria Agnes usando o cachorro pra conseguir alguma coisa que eles querem, né? Antes de aparecer o cachorro, o carteiro passa e fala que nada vai sair da visão da Wanda, né? Que ela não vai deixar ir muito longe. Então isso parece, pra mim, eu entendi que poderia ter sido a Wanda, que tipo, ela já sabia que o Spark estava morto e... não sei, parece que ela pode estar sendo usada mesmo, sabe? Pela Agnes ou por alguém. E quando ela sai e que ela vai lá, confronta a Sword e tudo mais, que ela volta, a gente vê uma grande diferença no campo pra ela entrar em Westview, né? Antes ele era meio azulado e a partir do momento que ela joga o poder dela pra abrir e pra ela entrar de novo, tem essa expansão da cena, né? Pra mostrar todo esse campo ganhando uma tonalidade de vermelho, né? Por exemplo, eu penso se ela não fortaleceu essa barreira, né? Pra ninguém mais querer entrar a partir de agora. Tem até no trailer, você vê nos trailers dos próximos episódios, né? Não sei se é do próximo. Nesse episódio mesmo, a Mônica, ela tá falando lá sobre o que ela precisaria pra conseguir entrar, né? Ela fala, sei lá, precisa de chumbo. Ela fala alguns materiais lá, né? Uhum. Que precisaria pra eles conseguirem entrar. Eu não lembro ao certo se é pra necessariamente construir aquele aviãozinho lá, aquele drone com coisas dos anos 80, né? Eu acho que são coisas diferentes, justamente por causa da cena no trailer, que é de um carro todo adaptado tentando entrar dentro dessa barreira já vermelha, sabe? Ela até fala, tipo, de uma engenheira, eu anotei aqui, ó, ela fala que ela conhece uma engenheira aeroespacial que vai conseguir construir esse veículo, né? Tipo, eu acho que vai vir alguém famoso aí, isso se não vier, sei lá, Sue Storm, sabe? Eu acredito que seja uma adaptação para poder inserir o Quarteto Fantástico aí no universo cinematográfico da Marvel aos poucos, né? Então, assim, não necessariamente... Porque, assim, nós já tivemos 3 filmes de Quarteto Fantástico. Então, assim como já o Kevin Feige prometeu pra X-Men que os personagens serão inseridos separadamente em filmes da Marvel pouco a pouco, pode acontecer com o Quarteto Fantástico também. Então, se conseguirem colocar a Sue Storm até o final dessa temporada... Gente, não tem como. Eu ia falar assim, já é minha série favorita do ano sem nem ter visto mais nada. Mas consegui colocar essa personagem pra mim sem condições. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui agora? É que, ainda bem que em Guerra Civil eles fizeram o Capitão América envelhecer. Porque esse Quarteto Fantástico vinha aí, o Chris Evans tava lascado fazendo o número 4, o Tocha e Capitão América. Vai ser elenco novo, Karina. Não. Aquilo lá é outro universo, não tem nada a ver com aquilo lá. Isso, ele não faz o universo da linha regular, não. Não é MCU. Ai, gente, olha, eu gosto muito de Capitão América, mas Chris Evans de Tocha, nossa.
Esquece isso. Eu achava muito ruim. E o último filme do Quarteto Fantástico não é nem ele, é o Miles Peters, se não me engano o nome dele. Não, é o Killmonger. Exato, o Killmonger de Pantera Negra, né? Michael B. O Jordan. Michael B. Jordan. É. Eu nem assisti o último justamente por isso. Assim, Esquece tudo que não foi produzido pela Marvel Studios. Então, todos os filmes dos X-Men e os do Quarteto Fantástico, que são todos da Fox, esquece tudo, não tem nada a ver com o MCU. meu Deus. A única meu coisa que a gente Deus. considera é provavelmente o da Sony, né? Que vai ser inserido no universo do Homem-Aranha. E se não me engano é da Universal, né? O Hulk, originalmente. Então, é que a Universal, tipo, o Hulk é da Universal, né? Tipo, os direitos estão com Isso. eles. Por isso que a Marvel não pode fazer filme solo dele mais. Sim, mas dá continuidade ao universo dele, né? Como se fosse o mesmo personagem. Então, esses universos a gente leva em consideração. Tanto que tem aí alguns rumores, que eu não vou entrar em nomes nem nada do tipo, de que personagens dos filmes anteriores vão aparecer aí no universo cinematográfico da Marvel ainda, né? É, tipo, não só eles, quanto na série da She-Hulk, né? Estão falando que vai ter Sim. participação do cara que fez o Abominável lá no filme do Hulk. Quem sabe até a Liv Tyler não volta aí, né? Que ela foi muito bem lá no primeiro filme do Hulk. E vai ser outra série de comédia, tô vendo aí as pessoas surtando. Nossa, com certeza. Ainda mais uma série de advogado e de comédia. O povo vai surtar demais. Sim. Mas tô cagando porque vai ter Tatiana Maslany e vai ser perfeito. A Karina vai amar a She-Hulk. Ai, olha, eu amo ela só pelo desenho que eu vi dela num quadrinho que eu ia começar a ler. Mas Ela é muito legal, você vai ver. qualquer personagem feminina eu já tô amando. É isso. Pra mim, a prima dá uma surra de carisma no Hulk, me desculpem. Ai, me desculpem. Eu ainda não li nada, não conheço muito, eu não sou capaz de opinar. Eu gosto muito do Bane, mas assim, mulheres, né? Eu sempre escolho mulheres primeiro. E ela, nossa senhora, o que é aquele quadrinho? Ela consegue dominar, ter consciência quando ela tá na forma de She-Hulk. Mas vamos voltar pra WandaVision, né? Que a Sim, gente por favor. viajou muito pras Já perspectivas. estamos desviando. Gente, os gêmeos são muito fofos. Meu Deus do céu. Ai, sim. Primeiro eu vi eles ali com 5 aninhos. Ai, meu Deus, que fofura. Quando cresceram para os 10, vai perder a fofura. Não, também são muito fofos. E o Billy, quem tá fazendo o Billy ser o mesmo ator que fez a versão criança do Luke em A Maldição da Residência Hill, pra quem me conhece sabe que eu sou super fã. Nossa senhora, eu fiquei feliz demais de ter sido confirmado. Ai, Val, eu ia falar exatamente isso. Quando eu vi ele, eu falei, ai, meu coração, as lágrimas estão escorrendo. Gente, aquele menino é muito fofo. E a transformação deles... Nossa, eles só se olhando e falando, tipo, 10, tá bom, quantos anos você quer que eu me transforme? Eu vou me transformar. E esse efeito especial está magnífico. Eu olhei aquilo umas 50 vezes e eu falei, meu Deus, isso tá muito E eu lindo. fiquei em dúvida se esse poder eu acredito que seja mais provável, que assim, que embora eles olhem um pro outro e concordem em crescer, seja o poder do Billy e não dos dois. Sim. Com certeza. Aí seja ali a interferência do Billy, porque ele que tem os poderes mais próximos da mãe, né? Já encaixando com uma coisinha que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, que é do Pietro, eu acredito muito que a gente tem esse terceiro elemento, que é o Billy influenciando ali dentro do domo. Porque lá no terceiro episódio, né, no nascimento deles, a gente teve a cegonha, que foi uma coisa que a gente não conseguiu explicar, né, porque a Wanda não conseguia controlar, a gente não sabia como estava acontecendo aquilo, e a teoria que era já o Billy dentro da barriga dela fazendo tudo acontecer. A gente acha que é o Billy que tá controlando a idade deles, né, e a gente tem depois também, na hora que eles estão lá fora, que a gente já falou do cachorrinho, né, do Spark, que ele morre e tudo mais, eles começam a ter um discurso sobre morte, né, sobre família ser pra sempre e tudo mais, e nesse episódio também a gente descobre que a Wanda teve que pegar o cadáver do Visão pra conseguir trazer o Visão de volta. É nesse momento, eles até perguntam, você não teve o irmão? Por que você não trouxe ele de volta também? Ela não trouxe porque ela necessariamente precisa do corpo do irmão, né, do Pietro pra trazer ele de volta. Então eu acho que talvez tenha sido o Billy que trouxe aquele Pietro ali de volta. Eu pensei nisso também, né? De outro universo. Eu notei 3 opções, né, na minha cabeça que poderiam explicar se o Evan Peters aparecer como o Pietro, né? Ou ele é simplesmente o Pietro de outra realidade e foi puxado pra essa, né, que seria talvez o mais fácil pra eles explicarem.
ou ele é o Mephisto também, que já é uma teoria bem grande, né, sobre o WandaVision, desde que todo mundo soube da participação dele, muita gente vem falando que ele seria o Mephisto, ou ele é simplesmente um morador ali de Westview, e a Wanda usa ele, né, ou o Billy, tanto faz, talvez não a Wanda, porque ela ficou super surpresa, né, com a aparição dele, mas ele pode ser um morador de Westview, que ela deixou o mais parecido possível, ou seja, deixou ele altão, deixou com o cabelinho branco, porque o cabelo, na hora que aparece a cena por trás, assim, o cabelo tá idêntico o do Taylor Johnson lá, esqueci o nome dele. Aaron Taylor. Isso. Ai, que saudade daquele lindo. O cabelinho dele tá igual ao do Aaron Taylor Johnson. Então, há essa possibilidade também, que ele seja só um morador de Westview que ela usou pra trazer de volta o irmão, né? Ou o inconsciente dela. Ou... Aproveitando a deixa, eu também considero todas as possibilidades que você mencionou, inclusive, assim, ele ser o Mephisto, ou o Ceifador, ou a mistura dos dois, ou o Ceifador amando do Mephisto, ainda assim. Ou Pesadelo também, né? Ou Pesadelo também. Mas, voltando um pouco lá atrás, que você mencionou da cegonha, a maior probabilidade é que seja interferência dos poderes do Billy, até porque a Wanda não consegue evitar, mas eu também vou voltar pra outra alternativa que tem na minha cabeça, que eu bato na tecla desde o nosso primeiro programa, que sempre tem um animal presente nos episódios, e que eu acreditava ser uma forma do vilão em si, independente de quem ele seja, estar próximo da Wanda, né, interferindo de alguma forma, ver o que tá acontecendo ali. E nesse episódio, mais uma vez, fiquei com a pulga atrás da orelha, a questão do Sparks, né? Da aparição repentina dele, dos meninos disserem que ele estava do lado de fora, chorando e tudo mais. Depois ele embrulhado nos braços da Agnes, ela dizer que ele teria morrido, como se aquilo precisasse ser uma interferência para um objetivo maior. Achei aquela cena muito estranha. E no final, ele poder aparecer assim, por exemplo, chega de fazer as aparições assim, meio discretas em forma animal. E, já que tá tão em foco essa questão do Pietro, ele aparecer de uma forma humana pra Wanda naquele momento e confundir ainda mais a cabeça da bichinha. Continuando nessa linha de raciocínio sua, dele ter vindo, né, como esse cachorro e aparecido do nada, a Wanda, né, como o próprio carteiro falou, que não deixaria ele ir tão longe, né, ela mesma pode ter matado ele vendo, né, que poderia ser, tanto que o Visão ainda pergunta pra ela, muito estranho, né, não é todo dia que você ganha um cachorro e ele morre no mesmo dia, né, e ela super tranquila, tipo, as coisas no subúrbio, a vida é rápida, né, e daí pode ter deixado o Mephisto full pistola, né? Falou, não, então tô tentando não mexer com a sua cabeça, mas agora eu vou mexer. E vem como o Pietro, né? E deixa ela totalmente desestabilizada. Essa é uma teoria. A outra teoria também é que, seguindo a teoria do Billy tá mexendo, né, no campo e no Rex, né, ele, como foi explicado, a Wanda, ela tá mudando as realidades e tudo que a matéria, ela pode transformar. E como o Billy tem um poder semelhante a ela, a gente pega esse raciocínio pro poder dele também. E é muito importante que nessa hora, eles, tanto a Darcy como a Mônica, eles mostram a importância dos figurinos dos cenários e dos adereços. Eu fiquei em êxtase nessa cena, porque é tudo ali, eles falam, tipo, o cenário, os figurinos, aí a Darcy fala, tudo é matéria. E se é matéria, ela tá modificando. Sim. Então, assim, se for Billy pode levar isso e pensar, eu posso simplesmente pegar qualquer corpo aqui e transformar. Eu posso transformar num Mercúrio aqui, posso transformar no meu tio. E o que me leva a pensar que a Wanda pode não ter ressuscitado o Visão, não ressuscitado ele, sabe? Só recriado ele do corpo dele, transformando a matéria dele, né? Que eu acabei de pensar nisso agora, porque antes lá no início do episódio eu falei que ela fez um novo Visão, né? Tipo, no computador, como ele foi feito lá pelo Ultron. E na verdade não, ela pode só... você tinha entendido assim? E ela só pegou o corpo e recriou a matéria, né? A gente tinha compreendido dessa forma. Vamos só trazer uma coisinha rápida aqui de volta, rapidinho. Mantendo nisso, né? Eu já terminei. Lembra então, rapidinho, na hora que a Mônica, ela percebe que ela vai lá dar o tiro na roupa dela, né? Então ela percebe que... O colete
dela. Sim, as coisas se transformam. E se vocês olharem algumas cenas, teaser dos próximos episódios também, né? A Wanda, ela transforma as coisas, ou seja, ela reescreve aquela coisa. Mas a coisa continua sendo o que ela é. Então, ela, sei lá, transforma uma TV da década de 50 numa da década de 80. Mas continua sendo uma TV. E ela mudou a roupa de ser um casaco lá de Kevlar pra ser uma roupa anos 70. Mas continua sendo ainda um casaco de Kevlar. O material continua sendo esse, entendeu? Sim. O Visão, então, ela necessariamente precisava do corpo dele, porque lembra no terceiro episódio, na hora que ela meio que dá uma distraída e o Visão volta a ficar zumbi? Ia falar isso agora. É exatamente aquilo. Ela deu uma distraída ali, esqueceu de fazer a maquiagem do Visão ali, o Rex do Visão, e do nada saiu o dele, entendeu? Tipo, pra mim já tá explicado o que aconteceu com o Visão ali naquela hora, sabe? Ele aparecer zumbi daquela forma. Ah, outra coisa que eu queria comentar sobre a Wanda roubando o corpo do Viz, né? Porque a SWORD quer deixar ela como vilã, dela tá pegando ali uma arma, né, e tudo mais, sendo que o corpo dele tava lá e não tava protegido nem nada, né? Ele tava ali que, pra mim, o corpo dele tava sendo estudado. Exatamente. Então, assim, tanto que o Jimmy até fala, tipo, que é contra, que não sei o quê, e eu não entendi muito bem se ele tava falando da Wanda ou deles estarem com o corpo lá onde deveria estar, né? E a Mônica já fica puta com o diretor. Esse diretor é um cuzão, na verdade. Já vamos falar aqui? Sim. Sobre o diretor, cada vez mais, porque assim, no primeiro episódio, no primeiro episódio não, né? Ele apareceu no diálogo com a Mônica, no quarto episódio. Super amável, ai, me desculpe, não tinha mais ninguém disponível pra ficar na liderança, Cada vez mais, eu suspeito que ele seja um super vilão disfarçado. Seja um super Skrull, seja alguma outra coisa. Pra mim, ele não é um mero ser humano normal. Eu acho que aí tem. É estranho, né? Porque ele já fez muitas coisas questionáveis, né? Ele quer a todo custo vilanizar a Wanda, sabe? Sim. Tipo, ele fala lá, ele tenta falar, como que é o nome dela? Como que é o nome de heroína dela? Só pra falar feiticeira, sabe? Só pra falar Witch. Sim. E o Jimmy é a gente, né? O Jimmy e a Darcy ali somos nós, né? A gente que tá assistindo aqui. Eu falo, não, a moça lá, ela tá boa, sabe? Ela não é do mal. Ela tenta sempre ajudar a gente. Eu falo, não, mas ela foi aliada a Hydra. Não, mas depois ela foi pros Vingadores. E fica sempre nisso, né? O pano deles tá sempre ali, né? Pra eles passar. Exatamente. Igual a gente passa, a gente fica que nem o Pica-Pau lá passando o pano pra Wanda, né? Ela Com certeza. tá torturando todo mundo, mas, gente, ela tá passando por um processo de depressão, calma. Passarei sempre, porque até Mônica passando pano pra ela fala que ela tava ali, ó. Ela poderia, se não fosse o Blitz, ela poderia ter matado o Thanos. Exatamente. E Ela consegue colocar, mesmo ela passando por tudo isso, ela coloca os sentimentos dela de lado, o que ela passou, e ela consegue ser objetiva, ela consegue pensar em algo coeso, algo que faz sentido, ver o que realmente tá acontecendo e não ser aquela personagem emocionada, né? Nem aquilo lá, vamos fazer justiça, ou a gente tem que resolver isso da maneira mais prática, né? Que a maneira mais prática é o ataque, de acordo com, né, o dogma aí do líder. E mesmo ela tendo passado por esse período de sofrimento, porque isso foi horrível pra ela tem empatia pela Wanda, ela tem uma ideia mais ou menos do que tá acontecendo com ela. Exatamente. Isso pra mim, a personagem só cresce. A série pra mim é das duas, é da Wanda e é da Mônica. Espero que a Mônica tenha um futuro brilhante no universo da Marvel. a Mônica, ela vai estar no Capitã Marvel 2, né? E por falar em Capitã Marvel, a gente percebeu que ela tá um pouco chateada com a Carol, né? Aí nesse episódio. Ia falar isso agora. Na hora que a Darcy cita ela, né? Ela fala, não é o assunto aqui. E muda. Eu acredito que ela tá brava, né? O Jimmy. É o Jimmy que cita. E queria dizer também que sobre a Mônica, né, sobre essa dor que ela sentiu, que ela sentiu dor, que é a dor que as pessoas que a Wanda entra na cabeça, né, as pessoas estão sentindo dor por estar sendo controlado e tudo mais, mas a Mônica também sente a tristeza. Tipo, ela fala que é uma grande tristeza. E quando vem essa grande tristeza, é Wanda chorando, né? Então eu penso que a Mônica conseguiu ali ligar com a Wanda, tanto que ela confia no nascimento dos filhos e tudo mais, ter uma ligação pra se repartir um pouco desse sentimento, que a Wanda tá destroçada por dentro, né? Tanto que, assim, ela tá full pistola, que ela não vai deixar ninguém roubar o que ela quer. Ela fala pra Mônica
Mônica, né? Que ela já tem o que ela quer, que é os amores da vida dela, e que ela não vai perder isso de novo. Esse ponto da Karina eu acho muito importante, porque naquela parte do Norm, o que eu percebi? Exatamente essa questão. Ela não tem feito isso como um ser maléfico nem nada do tipo. A consciência dela é como se aquela realidade, no sentido principal e no sentido geral, tenha se tornado uma grande consciência da Wanda. Então, eles estão sentindo triste, estão sentindo desespero. É a tristeza e o desespero dela que ela tá recalcando aqui, em termos de psicanálise, que ela tá ali escondendo pra levar a vidinha perfeita, mas aquele sofrimento tá atrás dos olhos dela, né? E se a cidade se tornou um reflexo da Wanda, apenas faça que ela pare, faça que ela saia da minha cabeça. É porque os sentimentos dela tá interferindo nos sentimentos de toda a cidade. Isso sem falar em como a pessoa se sente por si só, né? Tendo as próprias questões. Por exemplo, do Norm, na vida real. Ele tem o pai doente, né? Se eu não me engano. E ele tá desesperado por dentro disso. E tem a consciência dele, que é obrigado a ficar lá no fundo da mente dele. E tem os sentimentos da Wanda, que toda a cidade tem que lidar. Sim, e são sentimentos que estão à flor da pele, né? Eu penso assim, que são dores que ela perdeu o controle dessa dor. Então, eu imagino que assim, pensa você tá aqui vivendo normal, de repente vem alguém na sua mente com uma dor de luto enorme e você fica em uma agonia que você não sabe da onde, e é enorme. É uma alegoria muito grande pra mim a luto e a pessoa psicótica, né? Porque, assim, no momento algum vai falar, a Wanda, ela tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno psicológico. Mas uma pessoa psicótica pode criar uma própria realidade na cabeça dela, né? No caso, a gente tem uma pessoa com superpoderes. Então a realidade que ela cria na cabeça dela, na verdade, ela coloca pra fora do mundo, digamos assim, né? Então, eu acho até interessante, eu como psicólogo, eu posso usar isso no futuro para poder fazer um trabalho relacionado usando o WandaVision para traçar um paralelo para pessoas psicóticas, né, que criam essa realidade e tudo mais, porque assim, no mundo da brincadeira, a gente sabe que existe a psicofobia, então as pessoas, desde medo até piadinhas fazem, gracinhas com pessoas que sofrem, né, questões de transtornos mentais, mas como ela não tem um diagnóstico, nem é chamada de doente, nem nada do tipo, as pessoas banalizam, né? Então, a Wanda surtada, Feiticeira Escarlate doida, fazendo essas loucuras. Mas não, ao invés de levantar uma discussão importante em relação à saúde mental, as pessoas preferem ver de uma forma simplista e muito preconceituosa, na minha perspectiva. Como todas as pessoas veem os transtornos mentais, né? Sim. Val, já quero sua tese de mestrado tendo a psicanálise em WandaVision. Mas eu não sou psicanalista, infelizmente. Mas tem outros meios de chegar. É psicologia cognitivo-comportamental em WandaVision. No futuro, vamos ver aí formas de conseguir fazer um trabalho relacionado a isso. Eu acho bem possível. Nossa, sim. Vai ficar incrível. E, gente, outra questão aqui. O que acontece quando Visão descobrir tudo? Porque assim, ele não se lembra, né? Tanto que ele explode com a Wanda. Ele tá morrendo de medo porque ele não lembra nada antes de Westview. Ele não sabe quem ele é e tudo mais. O que acontece quando ele descobrir tudo? Quem ele era? O que a Wanda fez? Quando ele descobrir que ele é uma arma? O que acontece? Eu estou assim, meu Deus, 1000 possibilidades. Ele pode se tornar um vilão, ele pode acabar com a Wanda, ele pode, sei lá, fazer tanta coisa que eu estou assim, meu Deus, o que acontece quando ele descobrir? Esse episódio tá incrível, demais. Difícil falar, né? Porque tem nos 2 trailers que saíram, tem o Visão fazendo coisas meio que conflitantes. Em um dos trailers, ele fala que ele cai lá fora e tudo mais, e eu lembro que ele fala que as pessoas precisam de ajuda, alguma coisa assim. Só que aí tem outro trailer que é bem no episódio de Halloween mesmo, né? Que é o próximo episódio, que ele fala a Wanda fala pra ele, mas eu amo esse lugar. E ele fala, então vamos lutar por ele, sabe? Então, tipo, a gente tem 2 ações conflitantes do Visão. Talvez ele vai ser meio que um agente duplo, sabe? Talvez ele vai agir com o pessoal da SWORD, né, de fora, mas no sentido não de machucar a Wanda, mas de tentar ajudar ela, sabe? De falar o que ela quer ouvir, né? Algo assim. A ver que ela tá fora de controle. Porque assim, eu já percebi que ele tá tentando fazer isso. Que assim, o Viz, ele sempre foi um pouco da voz da razão, né? E ele até morto, ele tá sendo voz da razão.
visão, né? E esse episódio me fez pensar que ele deixou de ser controlado. E ela tenta controlar ele, e pra mim ela não conseguiu controlar ele de volta ali. Icônico demais, ela falando não e subindo os créditos como se fosse pra acabar o episódio, e ele continuando a questionar. Eu não consigo não? Não acabamos. Eu achei que eles iam tretar de cair na porrada ali, porque eles dois ficam voando assim, né? Sim. No mundo do ataque mesmo. Foda. Luan, eu penso que o que você disse é bem plausível mesmo, essa questão de, né, ele agir da forma como a Wanda quer, mas também talvez ele comece a pensar em tudo que ele pode perder, porque ele só existe dentro dessa realidade. Eu já consigo ver ele como outra visão, eu não vejo como visão original. Então, será que ele só existe aí? Porque lembra que a Mônica fala que o que a Wanda cria lá dentro é real, tipo, por isso que a roupa dela é real, por isso que os gêmeos existem, ela tirou os bebês de dentro dela, sabe? Então, tipo, são reais as coisas que acontecem lá dentro. Então, será que o Visão não conseguiria sair também? Mas eu penso assim, por exemplo, até um ponto importante que eu ia tocar. Os bebês, eles foram gerados, né? Pode ser uma interferência, não vamos esquecer, de algum vilão, né? Em relação à visão, é um sentido diferente de criar a vida. Talvez ela possa criar uma vida permanente, até dele sair dessa realidade, mas não de ser, por exemplo, pegar o backup ali do antigo Visão e colocar nesse, né? Tanto que ele fala, eu não me lembro da minha vida antes de Westview, mesmo ele saindo do personagem. Eu tenho medo. Então parece que o mundo é uma coisa nova pra ele. Ele pergunta, o que existe fora de Westview? Então, pra mim, ele também ali é um personagem novo, é um novo Visão, o que eu acho bem condizente com alguns aspectos dos quadrinhos. E uma coisa que eu acho interessante também, indo pra um outro lado, é que eu tô vendo muita gente acreditando que, como ele questiona que não tem crianças na cidade nesse episódio, a Wanda vai criar crianças no próximo, mas eu acho que não. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que de alguma forma, provavelmente inconscientemente, gente, pensa, é uma cidade com 8 mil pessoas. Então, as crianças não foram retiradas da cidade. Eu acredito que as crianças foram poupadas até então, até porque, né, é uma situação de sofrimento. Mas depois dos acontecimentos desse episódio, a Wanda, ou a pessoa que esteja por trás da Wanda ali também se aproveitando dos poderes dela, pra despertar as crianças e dali fortalecer um aspecto de ser um mundo real dentro da redoma ali da Wanda. E será que essas crianças não sairiam dali um X-Men? Porque assim, a gente pode presumir aqui que Mônica não é a mesma, né? Pelos exames dela que estão completamente vandalizados. Isso é verdade. O exame dela veio um flash, né? Sim. Sim. Ou um fóton, né? A gente Fóton, poderia chamar. pensei Podemos nisso no dizer. trocadilho. Fóton, aham. Ai, Luan, eu te amo. Podemos dizer que ela cria coisas que são reais. Só que quando sai de lá, algo acontece de diferente. Então, assim, quando o Visão sair de lá, assim, ele pode continuar vivo, mas ter algo diferente. Algo diferente que mude ele pra um vilão ou, não sei, pra qualquer coisa que tem. O Visão tem vários caminhos que ele pode traçar. Pode ir pra um caminho triste também, né? Que é o Visão sem sentimentos quando sai dali. Sim, o Visão máquina, né? Sim, acho que nos quadrinhos é até chamado de Visão Branco, se não me engano, que é uma visão mais apático, assim, sabe? Sem sentimentos, né? Isso seria o fim definitivo da história dele com a Wanda. Porque assim, gente, os filhos da Wanda não são da Wanda e do Visão, são da Wanda. Isso é uma coisa dos quadrinhos, é uma coisa da série. Se a gente parar pra fazer uma reflexão em relação a isso, a gente sabe que a realidade é que os filhos não são do Visão. Sim. Não teve questão de criação nos quadrinhos, né? Eles morrem logo jovens. Aí na série, nesse episódio, ficou parecendo que ele é um pai ausente, né? Ele não quer ficar perto da gente, algo do tipo. E assim, se as crianças estão crescendo rápido e ele não tá tendo esse contato direto com ele e tá mais preocupado com essas confusões mentais que ele tem tido, não é pai nem biológico, porque não tem como, né? E nem no sentido também de figura paterna. Então, são filhos da Wanda e acabou. Mas então, tem um problema também que era sábado, né? E algo me diz que porque o Visão estava ali percebendo e discordando, porque ele só sai de casa quando ele fala pra Wanda, tipo, Wanda, você tá usando poder na frente da Agnes e a gente não tá concordando em alguns pensamentos. Era um sábado e de repente virou segunda-feira e os meninos vieram perguntar pra Wanda que, tipo, cara, é sábado, cadê ele? Foi trabalhar. Então, eu percebi que pode ser um mexe-remexe ali da Wanda até, pra ele às vezes não ficar perto dos meninos, pra não perceber algo. Talvez pra continuar a ilusão de sitcom, sabe? Porque ele tava
Só que aí foi pior pra ela, né? Porque aí teve aquela treta lá com o Norm, Sim. que só agravou, né? A percepção dele. Eu imagino que ela meio que mandou ele trabalhar, porque ela fala, né, que ele precisava de um pouco de ar, né? Que assim, eles não estavam se entendendo e ele precisava espairecer um pouco. Só que foi tiro no pé, né? Que ele acabou esparecendo demais o ar dos outros. É isso, gente. Acho que é isso. Bom, então acho que pra finalizar, pra mim, o clímax do episódio, a parte que a Wanda sai da realidade com o drone que eles enviaram pra atacá-la, pra mim, olha, eu não sei, esse episódio como um todo tem uma série de acontecimentos que fez me tornar o favorito até então. Tem meu personagem favorito, né? A origem do Billy, que o Billy, não sei se é segredo pra alguém que me conhece, mas é meu personagem favorito da Marvel. E tem muitos elementos novos, eu comecei a gostar dessa questão de mesclar o lado de fora, o lado de dentro, mas pra mim, eu não esperava, gente, eu não esperava que a Wanda fosse sair da redoma dela pra devolver o drone, porque foi realmente pra mim uma reviravolta, ela tava ali no vídeo do drone e, de repente, some o sinal, as TVs lá do quartel, não sei se quartel é o termo correto, mas enfim, do acampamento, fica meio que estático, né, daquele jeito bem de TV antiga, e ela sai da redoma do lado, e eu, assim, como eu vi alguns teasers, e eu vi o Visão saindo no episódio 6, isso não é spoiler porque tá no trailer, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu esperava que ele fosse a primeira pessoa dali de dentro a sair, mas não, é a Wanda saindo toda plena, cheia de ódio, tacando o drone. Com a mesma roupinha de Vingadores Ultimato, né? Não tomou banho. A princípio, parecendo que está sob a mira de várias armas. Nós sabemos quem é Wanda, sabemos que não. E no final, aquele desfecho maravilhoso dela colocar todas as miras com um simples movimento no chefe, né? Lá da equipe. E mexendo ali na redoma dela, que a gente não sabe o que ela fez, se ela reforçou, o que será que essa mulher deve ter feito com isso. Mas esse clímax do episódio, pra mim, foi incrível. A gente não poderia terminar esse episódio sem eu comentar sobre isso. Nossa, sim. E, assim, sabemos que Wanda é uma super heroína e tudo mais, né? Mas eu, Karina, tenho Vênus em Câncer, sou rancorosa. Eu estava torcendo para aqueles soldados atirarem. Que eu fiquei sanguinária. Assim, nossa, eu ia falar assim, cara, você ousou invadir meu lar. E de falar assim, eu já tenho o que eu quero e eu não vou permitir que ninguém tire de mim. E pá! Cara, eu esperei, e quando ela saiu eu falei, Karina, ela é uma heroína, ela não vai matar ninguém. É aquela coisa, né? Wanda é uma super heroína, é uma boa pessoa, super-heróis não matam pessoas a não ser que sejam acidentes. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode fortalecer o estigma dela também, né? Porque ela já tem aquele sentimento de culpa, porque em Guerra Civil ela matou civis sem querer, né? Na tentativa daquele embate ali do... Inclusive é o comercial desse episódio, né? Sim. Sim, a referência, é verdade, né? Lagos, é verdade. Aliás, o próprio comercial já nos dá um paninho perfeito pra gente passar, né? Cheio de sangue, assim, né? Maravilhoso. É literalmente um meme de passar pano. Genial. O maridão também pode passar. Isão, dá uma ajuda aí. Passa um paninho pra sua esposa, ela não tá fazendo por mal. E é exatamente o que a gente vai fazer. Eu, por mim, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida com WandaVision. Porque agora eu vou chamar ela de WandaVision, né? Porque Vision é o sobrenome dela. Eu sempre vou shippar esse casal, não importa o que aconteça com eles. É o casal da minha vida. Um dia eu te falo com quem eu shippo ela. Luan, algum apontamento referente a isso? Não acredito que é só isso mesmo. Então, gente, foi maravilhoso gravar esse episódio com vocês. Esse episódio foi muito bom. Eu acho que ele não podia passar batido e a gente comentar em conjunto com outro episódio como a gente fez até aqui. Acho que é um episódio que dá margem pra muitas coisas. Foram várias referências, tanto do universo da Feiticeira Escarlate, tanto do universo de outras franquias, de outros personagens, como Capitã Marvel, como o Quarteto Fantástico. Eu tô muito animado, cada vez me sinto mais ansioso. Xingo a Disney por ser semanal, elogio a Disney por ser semanal, porque as expectativas e os sentimentos só se tornam cada vez mais fortes. Eu tô muito feliz com essa série e quem falar mal tá errado. Olha, eu tô brincando, viu, ouvinte? Isso é... Concordo com cada... Tá ok, eu não tenho culpa da sua opinião tá errada, mas é isso daí.
Eu concordo com cada palavra. E, assim, eu acho que a partir desse episódio maravilhoso, cada episódio vai ser melhor que o outro, né? Essa é a minha expectativa pro futuro. Que depois dessa bomba de perfeição, cada episódio... Uma crescente, né? Sim, só vai ser uma crescente, assim, que não vai ter episódio ruim agora. Olha só, tiro, porrada e bomba e rex. Eu vou parar de agradecer pela participação, porque vocês já são parte do meu elenco fixo. Eu quero gravar sempre com vocês. Mas, enfim, agradeço por vocês estarem aqui. É sempre bom conversar com vocês. Pro pessoal que tá ouvindo a gente, só tem que agradecer. E tchau. Tchau, pessoal. Obrigada por escutarem, obrigada por me ouvirem, obrigada por me aceitarem nesse podcast maravilhoso, com pessoas que eu adoro muito. Me dá uma vontade de viver enorme falar de WandaVision. Gente, sério, muito obrigado, um beijo e até a próxima.